Olá, me chamo Heraldo, sou estudante de Letras da Universidade Federal de Alagoas, campus Maceió, e me deparo com alguns questionamentos sobre o uso da língua portuguesa em sociedade atual. Nesse podcast, falarei sobre os fatores ideológicos que de fato são importantes, pois refletem questões sociais, mas que de certo ponto atingem a base da linguagem a partir da linguagem neutra. De fato, a língua é viva e sofre transformações ao decorrer do tempo e das mudanças sociais. Contudo, chegamos ao ponto de que alguns usuários da língua entendem que é válido incluir flexões neutras para melhor incluir todos os falantes da língua. Flexões utilizando o X ou arroba ou no final de palavras para redefinir artigos femininos e masculinos A e O, com o objetivo de incluir o gênero não binário. Mas será que realmente só inclui? Ou também exclui outro grupo social? Veremos as respostas dessas perguntas ao decorrer do podcast. Mas afinal, o que é gênero gramatical neutro na língua portuguesa? A neutralidade de gêneros em linguagem gênero-neutra, do ponto de vista linguístico e gramatical, é uma vertente recente das demandas por maior igualdade entre homens e mulheres e não binários. Para falar sobre o gênero neutro, falo do latim, pois na sua variante clássica os substantivos poderiam classificar-se em masculinos, femininos e neutros. Tal classificação tinha sua ascendência no indo-europeu, língua que deu origem a um tronco de famílias linguísticas da qual faz parte o latim. É fundamental salientar que em latim, da qual se pode supor em indo-europeu, o gênero das palavras se classificava em função da sua semântica, isto é, do seu gênero natural. Dessa maneira, constitui-se na língua latina a seguinte oposição entre os gêneros. De um lado, os animados, os quais se dividiam em masculino e feminino, e de outro, os inanimados, que abarcavam os neutros. Essa distinção semântica, que segundo estudiosos já não era tão clara em sua língua de origem, o indo-europeu, tornou-se mais confusa em latim, pois a língua latina herdou de sua língua-mãe uma dada quantidade de palavras cujo gênero era duvidoso. Outro ponto que colaborava com a confusão oriunda da segmentação semântica dos gêneros é o fato de essa distribuição não corresponder às noções reais, porquanto, segundo Coutinho, gramaticalmente, os objetos, as coisas, também podiam ser considerados masculinos e femininos. Partindo para a atualidade, Câmara Júnior, em Estrutura da Língua Portuguesa, na 4ª edição de 1973, esclarece que, na realidade, o gênero é uma distribuição em classes mórficas para os nomes, da mesma sorte que o são as conjugações para os verbos. O autor diz ainda que a flexão de gênero é exposta de uma maneira incoerente e confusa nas gramáticas tradicionais do português, em razão de uma incompreensão de sua natureza e pelo costume de associá-la intimamente ao sexo dos seres. Parece-nos que essa maneira incoerente e confusa trouxe frutos e hoje é largamente difundida, de tal sorte que se fazem frequentemente associações equivocadas entre o gênero gramatical e os conceitos associados a sexo, gênero, orientação sexual. Sim, é certo que na língua portuguesa é expressiva a presença das palavras femininas que têm como significado seres do sexo feminino.
assim como é expressiva a existência de palavras masculinas que têm como significado seres do sexo masculino. Não há como negar isso e nem de longe esse é o nosso objetivo. Porém, não podemos tomar essa expressividade como regra, uma vez que não faltam exemplos de palavras femininas que não designam seres femininos. Árvore, gente, casa, pessoa, criatura, criança, parede, cadeira, cruz, etc. E de palavras masculinas que não designam seres masculinos, indivíduo, corpo, garfo, pé, dente, amor. Assim, para clareza terminológica e conceitual, de acordo com Ferreira, que sexo diz respeito à conformação particular que distingue o macho da fêmea nos animais e nos vegetais, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes certas características distintas. Gênero gramatical, por sua vez, situa-se no campo da estruturação que dispõe os nomes de determinada língua em classes, masculino, feminino e neutro, de acordo com a referência pronominal, o amor, ele, a cadeira, ela. A concordância com os modificadores, amor, novo, cadeira, nova, e a presença de determinados elementos composicionais, tais como desinências e afixos, leitor, leitora, imperador, imperatriz. Ainda com o objetivo de desfazer confusões frequentes, cabe destacar que, mesmo que a terminação A seja um elemento marcador do gênero feminino e a vogal O seja marcadora do gênero masculino, menina, menino, gata, gato, o simples fato de uma palavra terminar em A não faz dela uma palavra do gênero gramatical feminino, nem tampouco seu significado aponta para o sexo, gênero, orientação sexual feminino. Não nos faltam exemplos de palavras que terminam em A e são gramaticalmente masculinas. Há exemplos: problema, esquema, motorista, gorila. O mesmo ocorre com palavras terminadas em O que não são gramaticalmente masculinas: foto, tribo, moto. Assim, reduzir femininos a terminações A e masculinos a terminações O, e também os supostos novos neutros AE, é desconsiderar a pluralidade morfológica do idioma. Só para citar alguns exemplos, apresentamos a seguir pares que, embora tenham a mesma terminação, não pertencem ao mesmo gênero gramatical: o amor, a dor, o giz, a voz, o leite, a parede. O que se produz na língua, afinal, é a materialização de uma realidade extralinguística que precisa ser comunicada. Nesse sentido, consideramos a legitimidade das lutas e das estratégias de luta, para a afirmação e para o reconhecimento de grupos historicamente oprimidos. No entanto, cabe esclarecer que se, por um lado, tal luta se legitima por questões socio-históricas e se inscreve nos discursos e na língua em que os discursos se materializam, por outro lado, a afirmação de que a língua seria sexista por seu aspecto binário na designação de gênero é fruto de desconhecimento do idioma, tal como o é a associação de que qualquer terminação A há indicações de feminino e ou de qualquer terminação O há designações de masculino. Em outras palavras, e de forma muito sintética, o que pretendemos expor aqui é que, se uma pessoa quiser usar todos, todas, todes, para supostamente dar conta de todas as plurais possibilidades e realidades que podem envolver as questões de sexo, gênero, orientação sexual, essa é uma postura determinada por razões ideológicas
e não por limitações idiomáticas, uma vez que a designação todos é, em português, forma suficiente para a indicação do neutro.